uns cargos intermédios, portanto do partido, e depois é que vem a grande percentagem, grande percentual de massas anónimas. No caso do Admirável Mundo Novo, também são categorizadas. Bem me lembro, há umas categorias, alfa, beta, todas com as suas funções próprias, não é? Sim, e Pascoal, com relação ao controle que se tinha sobre as notícias, que isso também é uma coisa bastante interessante. Em 1984, no Ministério da Verdade, tinham cuidado de fazer um controle sobre o que era noticiado. Então, tinha um departamento próprio para retificar as notícias. Sim. Inclusive, a personagem trabalhava nesse departamento, né? Isso aí você trouxe isso agora à nossa conversa e é bem interessante, porque na maneira de agir daquele sistema, no fundo, havia a tentativa até pela criação não, até pelo, sim, eles chamam nova língua, no fundo, uma criação de uma língua diferente, com termos mais reduzidos e novos termos, de maneira a tentar influenciar a maneira de pensar e de agir do indivíduo através dessa nova língua. E um fator importante era esse ministério. Aliás, os ministérios tinham sempre os nomes que, em termos dos nossos quadros de leitura e de pensar, são nomes antagónicos, porque o Ministério da Verdade Ministério da Verdade, no fundo, tratava sempre de forjar as notícias e de adaptá-las de acordo quase diariamente. Portanto, havia funcionários específicos para diariamente alterarem as notícias de acordo com aquilo que o sistema político entendia que era a verdade do dia, digamos assim, e as notícias anteriores eram eliminadas, ou seja, diariamente era reescrita a história. No fundo, isso tem alguns pontos de ligação, e quem é historiador e sabe muito mais disso do que eu, pode ver em certos regimes que já ocorreram esses sistemas de manipulação da comunicação social, e também há alguns casos conhecidos de fotografias que antes estavam determinadas pessoas e depois adiante deixaram de estar. Isso é conhecido, até alguns exemplos. Sim, você está fazendo um paralelo com o que acontece no período atual ou no período recente, não é, Pascoal? Não só, também peço desculpa, também na época de Stalin, isso é conhecido. Sim. Conhecido. Eu estou a relacionar também com essa época porque o autor, o Orwell, é o contexto do autor. Sim, o contexto do autor, sim. Mas isso é bastante curioso, porque se pensarmos com relação à manipulação da notícia, nós estamos a construir memórias. Então, essa sociedade era uma sociedade que estava preocupada em construir memórias. Porque na medida em que você você controla a informação que é dada para as pessoas, você também acaba por controlar aquilo que vai ser recordado daqui a alguns anos. E a partir do momento que um conjunto de informações vai sendo colocada de lado por muito tempo, ninguém nem mais vai fazer referência àquilo. E as distopias, elas estão justamente, vamos dizer, cintilando nesse universo, que são coisas que estão sempre a flutuar dentro de realidades que são, bom, tudo bem, são apenas imaginários, são metáforas que são colocadas de uma realidade. No caso de 1984, é muito forte essa lógica da metáfora, mas também é admirável o Mundo Novo também. E é engraçado porque se conseguíssemos colocar as duas obras que foram escritas em tempos distintos, por autores distintos, se conseguíssemos colocar uma ao lado da outra, praticamente uma combina-se com a outra em termos de realidades. Sim, no fundo, digamos, a questão do controlo que o sistema de governo, o sistema do poder procura impor às populações, tem, digamos, esse denominador comum em que
são criadas no fundo narrativas, ilusões, supressão da dor e outros mecanismos e estratégias, em tudo isso em troca de liberdade. No fundo, a liberdade é diminuída. Portanto, são sistemas de controlo em que os indivíduos, aqueles que estão dentro e que beneficiam diretamente do sistema, pronto, consideram até porque já estão formatados para isso. Por exemplo, em Admirável Mundo Novo já estão formatados desde a origem, desde a reprodução, estão formatados para isso. Digamos que aqueles que poderão de alguma maneira pensar diferente até poderão ser os tais selvagens que estão na tal reserva. E no caso de 1984 há uma grande comunidade que está fora desse sistema das elites, que é os proles, salvo erro, acho que era a designação que o autor lhe dava, e que viviam em bairros, pronto, miseráveis, mas conseguiam ter alguma liberdade, mas de qualquer das maneiras eram marginalizados e eram considerados, digamos assim, inferiores, não é? Ô Pascoal, há mais um ponto, você que é da tecnologia, você talvez goste disso um pouco. É engraçado a referência aos televisores que não só emitiam o sinal para quem assistia isso em 1984, mas como também captavam o sinal. Há bem pouco tempo eu me lembro que era uma discussão enorme com relação às Smart TVs, até que ponto elas também não captavam sinais, e nós sabemos que o tempo inteiro somos sempre convocados a partilhar uma ou outra informação com gadget. Isso, até mesmo os robôs de limpeza de casa, eles fazem um escaneamento daquela zona para poderem depois repassar e ter mais ou menos a distribuição dos móveis dentro de casa e a empresa poder propor soluções para aquele indivíduo. Soluções à medida, né? Sim. E nós agora estamos a viver um momento que não só os gadgets invadem a vida da gente a pedir informações que são bastante pessoais, embora a gente tenha agora um suporte de uma legislação que, de certa forma, lhe dá a liberdade de você controlar o que é ou não fornecido, mas nós sabemos que isso também é um tipo de controle, porque, tudo bem, é um controle comercial, vamos colocar assim, mas é a empresa que tiver esses dados ou o Estado, no momento em que ele quiser recorrer a isso. Uma das provas, eu acho que são os smartphones, no que diz respeito à leitura facial, para poder desbloquear a tela ou mesmo entrar dentro de casa, abrir o portão, coisas desse tipo que já estão bastante populares hoje em dia e que não nos damos conta. Em cima disso, nós estamos mais para 1984 ou estamos mais para Admirável Mundo Novo, com tudo isso que nós estamos a viver? Bem, quer Admirável Mundo Novo, quer 1984, no fundo tem esses sistemas de controlo com tecnologias diferentes, mas eles estão lá bem vincados. No fundo, onde há uma troca conforme eu já disse, de liberdade, portanto a liberdade individual é trocada por sensação de segurança, de conforto, de não sofrimento, portanto nas duas obras. E isso verifica-se também em várias épocas, inclusive no mundo atual, em que temos, por um lado, os confortos que a tecnologia nos proporciona, a rapidez de utilização dos serviços, mas às vezes temos de ter a noção que estamos a trocar isso também por saber a todo momento onde é que estamos posicionados, com a questão de que, por exemplo, os telemóveis, os celulares fazem georreferenciação. Estamos a trocar isso quando no computador usamos um aplicativo do governo que é bastante útil e prático e que nos evita as deslocações físicas aos serviços e que serve para tratar de alguma situação nossa. Portanto, vulgarmente até, por exemplo, quando falamos de consulta de finanças ou até da banca eletrónica ou então
da autoridade tributária, para dar 2 exemplos, e portanto temos que ter a noção de que há sempre o outro lado. O ecrã de 1984, do ecrã que tanto transmitia a imagem como via o que a pessoa estava a fazer, era um sistema de controlo, ele existe no nosso mundo, não assim concebido diretamente, mas por aquilo que eu acabei agora de dizer. No fundo, há sempre uma contrapartida, como você disse bem. Todas as empresas que têm um aplicativo, uma aplicação a funcionar num telemóvel, num celular, em que no fundo aquilo é muito confortável para nós e realmente ficamos satisfeitos, e muitas vezes até quando nos pedem para classificar damos a classificação máxima à utilização e digamos a responder àquilo que precisamos, mas temos de ter a noção que os dados ficam lá nas empresas, ficam nos seus bancos de dados armazenados. Evidente, as legislações procuram dos Estados, de alguns Estados, as legislações procuram proteger os indivíduos, mas temos de ter a noção que a informação ficou algures e está aí nos sistemas, em sistemas de armazenamento, e é quase como aquele clichê de uma vez na web ou uma vez na internet, para sempre na web ou na internet, não é, amigo? Sim, sim. Uma das provas é o que nós temos agora com as 2 maiores empresas de tecnologia que acabaram por unir-se e desenvolver uma ferramenta de controle de fluxo de pessoas contaminadas com Covid-19 através do uso dos smartphones. E eu acredito que, em nome da segurança, da ideia de estarmos mais protegidos, porque não estaremos tão expostos, podemos silenciosamente, sem nos darmos conta nenhuma de que estamos a viver isso, podemos entrar mais ou menos naquilo que há bem pouco tempo estavam todos os países a criticarem que acontecia na China, que era o controle das pessoas por via de reconhecimento facial. E o que é curioso é que, inclusive, essas 2 tecnologias essas 2 empresas que têm tecnologia para reconhecimento facial bastante avançado, com algoritmos muito bem desenvolvidos, elas já estão trabalhando para reconhecerem a face, mesmo com o uso da máscara. E isso assusta um bocado, não é, Pascal? Porque no final das contas vai muito dentro do que você está a colocar, que é, em troca de uma sensação de segurança, nós podemos aceitar muita coisa. Quer dizer, no final de contas, nós estamos talvez transitando entre 1984 e Admirável Mundo Novo, colocando dentro de uma realidade que estamos a viver no dia a dia e que estamos a achar bastante natural, porque... Bom, faz parte da nossa sobrevivência. E a gente começa até a se perguntar até que ponto estamos caminhando para uma distopia. Sim, uma dessas duas ou as 2 combinadas. Exato, portanto, uma dessas 2 ou precisamente as 2 combinadas, porque as questões tecnológicas vão no fundo ao encontro do que está no ecrã de 1984, no tal ecrã que dá para ver imagem, mas também nos vê a nós, mas no Admirável Mundo Novo, sabendo que realmente a narrativa se desenvolve nos séculos mais adiantes, temos toda uma quantidade de procedimentos tecnológicos que começam logo, como foi dito, na questão da reprodução, até à inculcação de ideias desde bebê até depois a adolescência e adulto, portanto os chamados condicionamentos, até depois na vida adulta a supressão da dor com a tomada da tal substância química, do soma, se não me engano, e portanto há aí no fundo diferentes formas de alguma maneira, pronto, dando a tal sensação de segurança, de supressão da dor, de conforto. No fundo, o ser humano gostará sempre
disto, não é? Gostará sempre Sim, disto sim. e, portanto, os regimes, no fundo, jogam com isso, quer dizer, e o preço, digamos, a troca, porque isto é uma troca, é o controlo cada vez maior dos indivíduos. Penso que aqui para dar assim um certo apetite para o ouvinte, acho que estará bom já aqui Está de bom tamanho. o nosso desenvolvimento, sim. Sim, sim. E o ouvinte fica então convidado a verificar